Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o MesaCast, vozes que inspiram, conexão que transforma, um projeto do Instituto Vencer o Câncer. Eu sou Elaine Basti, estou aqui muito bem acompanhada de uma colega que atravessou os mesmos problemas que eu. Eu tive câncer em 2015, né, Adriana, você? E eu sou Adriana Moreira, também tive câncer de mama, também sou jornalista, como a minha querida colega aqui, Elaine, e tive câncer em 2021, aos 43 anos. Estamos juntas aqui para apresentar esse MesaCast com muita alegria. 43 e eu com 44. Olha só, tá vendo? 44 anos. Jovens. Jovens ainda. Jovens ainda. Então, hoje o papo é sobre algo que atravessou as nossas vidas e que, infelizmente, ainda atravessa a vida de muitas mulheres, o câncer de mama. Segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, quase 74 mil novos casos da doença devem ser registrados aqui no Brasil só em 2025. Esse é um tipo de tumor que ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres brasileiras. Adriana, como foi que você descobriu que tinha câncer? Como foi esse momento? Bom, eu descobri que tinha câncer muito por acaso, né? Foi meio que uma sorte. Foi num autoexame que, na verdade, não é exatamente a melhor maneira de você, né, descobrir o câncer de mama, você tem que fazer os exames, mas eu acabei fazendo um autoexame, eu percebi uma pequena protuberância, parecia uma espinha, eu estava numa viagem, e aí eu falei, bom, se for uma espinha, no final da viagem vai ter ido embora, né? Só que no final da viagem não tinha ido embora. Aí quando eu voltei, como a minha mãe já tinha tido câncer de mama, eu já estava meio alerta, né? E aí eu fui fazer os exames e era câncer de mama. Era um tumor inicial, mas assim, a minha sorte é que ele estava muito próximo à pele, por isso que eu consegui sentir, por isso que eu consegui visualizar ele, porque se ele estivesse mais para dentro eu não teria visto, né? E aí enfim, fui fazer os exames todos e tal. Só que se eu tivesse descoberto antes, eu não precisaria ter feito nem químio, nem rádio. Mas como eu, né, assim, estava inicial, mas não estava tão inicial assim, tinha mais de 1 milímetro. Então, eu tive que fazer quimioterapia, radioterapia. Mas, enfim, fiz a cirurgia também. Mas deu tudo certo e tô aqui, 4 anos depois, de volta. Fiquei careca, agora meu cabelo já cabelo cresceu. Longo, gigante. Pois é, meu cabelo mesmo, gente. Já cresceu, então assim, tudo passa. Para mostrar aqui para vocês que é difícil, é duro, a gente não vai dourar a pílula, né, Elaine? Mas tudo passa. É verdade. E você falou bem, porque assim, o autoexame, em geral, quando a mulher sente que está com câncer de mama, esse câncer já está avançado, porque ele já está uma bola que você sente, né? Então, ele não está pequenininho no início. Exato. Que nem você falou que você teve a sorte de ainda estar pequeno no início, porque estava bem perto da pele. Mas, em geral, eles estão dentro, né? Exatamente. E quando você sente... Aí o tratamento é mais pesado ainda, O tratamento é muito mais pesado, né? Mais longo, mais duradouro. Então, por isso que é muito importante fazer os exames. A minha mãe tinha tido câncer de mama. Com quantos anos ela? A minha mãe tinha 50 e alguma coisa, 54, por aí, 55. Nova. Eu tive com 43. Então, assim, eu já sabia, né, desses trâmites, mas eu tive eu achava que eu não ia ter, porque minha mãe tinha feito o rastreamento genético e tinha dado que não era genético. E aí eu fiquei muito tranquila e falei, não preciso fazer exame. Fazia mais de 5 anos que eu não fazia nenhum exame. Então eu estava muito tranquila, achava, não é genético, não vai chegar em mim.
Mas, enfim, chegou. Então, é um alerta para todas as mulheres, né? Todo mundo realmente precisa fazer o exame. Depois dos 40 anos, a mamografia tem que ser anual, né? É uma determinação da OMS. Aqui no SUS, a gente ainda tem... não é a determinação ainda oficial, mas se você vai nos hospitais, né, particulares, isso já é uma determinação. Depois dos 40 anos, a mamografia tem que ser anual mesmo. Isso eu queria até comentar, porque no SUS, a recomendação do SUS é que o Sistema Público de Saúde faça o exame de mamografia para mulheres acima de 50 anos. E o que acontece? Hoje a gente tem uma em cada 3 mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama tem menos de 50 anos. Então, se você vai num hospital público ou você está no sistema público de saúde, a mulher vai fazer a mamografia, os exames de detecção de câncer, quando ela tiver mais de 50. Só que uma em cada 3 tem câncer com menos de 50. Que nem eu tive com 44, você teve com 43. Se eu tivesse que esperar ter 50 anos para fazer a minha primeira mamografia, eu estava morta. Eu não estava viva aqui. Pois Existe um projeto de lei no Senado para diminuir essa idade para 40 anos. Mas não foi aprovado ainda. Então, isso é uma coisa muito importante. É bom que a gente fale mesmo, né? Que as pessoas tenham essa consciência dessa importância. E os casos em pessoas jovens vêm aumentando. A gente sabe, né, que é uma tendência, tem muito a ver com estilo de vida. A gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, né? Então, eu fiquei muito tranquilona ali, porque não era genético. Então, falei, não vai dar nada, tá tudo bem, não preciso ficar apertando meu peito ali na mamografia, né? Porque a gente sabe que fazer exame não é uma coisa divertida, é chato. Nossa, a mamografia... Né? A mamografia é uma coisa sofrida. Mas, assim, por outro lado, é rápido, né? Assim, já foi, já acabou, já apertou, já foi embora. E aí, você segue a vida. É muito melhor do que depois você passar pelo tratamento, né? Que eu passei. Eu não tenho certeza. Então, você passou também pelo câncer de mama? Como é que foi para você? Então, Adriana, eu tive a grande sorte de descobrir bem no início, o meu câncer. Ele estava inducto na mama, sabe? A gente tem os ductos mamários, ele estava dentro de um e estava muito pequeno. Foi logo, eu fui correspondente em Nova York por 5 anos pela Globo. Quando eu voltei de Nova York, eu decidi fazer todos os exames, enfim, que a gente faz preventivos, né, no ano, antes de voltar ao trabalho. Para não ter que ficar depois pedindo para o chefe preciso fazer exame tal, posso entrar horário tal e tal. Falei assim, vou fazer todos os exames, check-up, para começar bem. E aí eu fui no ginecologista. E eu tinha tido lá nos Estados Unidos um nódulo numa das mamas. E tive que fazer biópsia. E tinha dado benigno. E eu comentei com ele que eu tinha feito isso e que tinha dado benigno. E ele falou assim, me traz o resultado do exame. Aí eu disse para ele, nos Estados Unidos, ao contrário daqui, os laboratórios retêm os exames, eles não dão para gente. Então, eu falei para ele, se eu tiver que pedir o exame, eu tenho que mandar uma carta para o hospital, que foi o Lenoxil que eu fiz, para mandar o exame, tarará. Aí eu falei para ele, já faz 6 meses que eu fiz. Eu tenho 2 planos de saúde, que na época era do meu ex-marido e o da Globo. Falei, pede, por favor, para fazer a mamografia, porque aí a gente já tem aqui documentado como que tá, né? Aí ele falou assim, mas acho que não precisa, faz 6 meses que você fez, deu tudo certo, né? Não precisa pedir, não. Eu falei assim, não, por favor, pede. Eu insisti com ele para pedir a mamografia, porque eu queria ter tudo certinho. E aí ele, tá bom, acho que não precisa, mas vou pedir aqui. E aí eu fui fazer a mamografia. E apareceu na outra mama um nódulo. E aí eu fiz a biópsia. E quando eu estava em casa, sozinha, ligaram para mim do laboratório para falar do resultado. E era maligno.
E para mim foi um choque gigante, porque você falou assim, sua mãe, o teste genético mostrou que não era passado de mãe para filha. Na minha família, ninguém teve câncer de mama. Ninguém. Então, eu falei assim, eu nunca pensei que ia ter câncer de mama, porque na minha família nunca ninguém teve. Minha mãe, primo, avó, ninguém. E eu imagino que deve ter sido um choque tremendo, né? Como é que foi esse momento do diagnóstico para você receber essa... Que é uma bomba que a gente recebe, né? Quando chega, você falou que estava sozinha em casa, Estava né? sozinha em casa. Eu não sabia... Adriana, para você ter uma ideia, eu tinha feito uma matéria no dia anterior com uma menina de 35 anos que tinha câncer de mama. A matéria era justamente para mostrar que mulheres cada vez mais novas, mais jovens, estavam tendo diagnóstico de câncer de mama, coincidentemente. E eu lembro de ter visto os exames dela e tal, a mamografia, e eram muito parecidos com as minhas, sabe? Aí, assim, quando eu vi, a primeira pessoa que eu pensei foi nela, porque ela tinha passado por isso. Eu falei com ela. Olha Ela só. se tornou uma amiga minha depois, porque ela, enfim, tinha passado por todo o processo, toda a etapa, de uma maneira muito heróica. E me deu muita força, sabe? Mas eu fiquei com muito medo, porque eu tenho 2 filhos e eles eram pequenos, e eu não sabia naquela altura se esse câncer tinha dado metástase, né? Em que situação estava esse câncer. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não quero morrer jovem e deixar meus filhos pequenos aqui. Enfim, chorei, liguei para uma outra amiga, consegui uma consulta médica para o mesmo dia, à noite, porque eu estava muito nervosa. E uma amiga minha me ajudou a conseguir um médico para me atender. Aí, passei pelo oncologista, ele já me indicou um mastologista e um médico para fazer a reconstrução da mama. E, no dia seguinte, a gente marcou a operação. Então, foi muito rápido. Que sorte, que sorte. E eu acho que isso demonstra a importância de 2 coisas, né? De você ter informação, porque você estava com aquilo fresco na sua cabeça, aquela história fresca na sua cabeça, aquilo te deu um estalo, você falou, eu vou atrás, né? Você insistiu com o médico, né? E você ter também alguém para se apoiar, né? Uma rede de apoio, né? No caso, foi a personagem, né? A pessoa com quem você conversou, que foi... Você precisava de uma referência. Eu acho que... E por isso que é bacana a gente estar tendo essa conversa aqui, né? De peito aberto, com trocadilho. Porque a gente consegue se aproximar, né? Das pessoas que estão passando, que já passaram ou que ainda vão passar, porque muitas das minhas amigas, depois que eu tive o câncer, né, eu quando soube do diagnóstico, eu sou jornalista também, né, como a Elaine, eu trabalho no Estadão, então eu criei um blog na hora, assim, que veio a suspeita do câncer, já veio para mim e falei, se for mesmo maligno, eu vou fazer um blog. Eu fiz um blog chamado Tenho Câncer e Agora, porque justamente eu queria contar isso do ponto de vista como jornalista, porque tem muita informação na internet, nem sempre a informação é verdadeira, nem sempre a informação é desprovida... né, assim, do que a realidade é, né? Às vezes a informação tá ali, tem muita gente dourando a pílula, tem muita história de superação e, claro, a gente tá aqui para mostrar que câncer, né, não é uma sentença de morte, a gente está mostrando que a gente está aqui bem anos depois, mas não é um passeio no parque, né, Elaine? O diagnóstico vem com uma série de pressões, uma série de transformações, uma série de desafios, né? Pessoais, profissionais, tudo muda na nossa vida, né? Sim. Tudo muda. E eu já tinha tido amigas muito próximas que
que tinham tido câncer de mama. A minha mãe teve câncer de mama, então eu tinha essa referência em casa. E eu achei que muitas pessoas que nem você não tinham, né? Em quem se apoiar, em quem tirar algumas dúvidas que o médico não vai tirar, a enfermeira não vai tirar. São coisas muito pessoais que a gente passa, né? Então, eu quis fazer o blog para isso. E, enfim, depois eu não atualizo mais tanto o blog, assim, porque é uma fase da vida, né? Que, às vezes, eu não estou mais tão dentro desse universo, mas as pessoas ainda me procuram para perguntar, para tirar dúvidas. Que bacana. E eu continuo oferecendo essa ajuda, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu acho muito importante você ter com quem falar, né? Eu esperei ter a confirmação para avisar as pessoas próximas que eu tinha câncer. Eu quis contar para todo mundo, mas eu pedi ajuda para minha rede de apoio para contar. Então, eu fiz todos os meus exames sozinha, depois que eu fui contar, porque eu não queria deixar ninguém preocupado, porque a gente está passando por uma coisa dura e a gente ainda se preocupa com os outros. Com os outros, exatamente. Como é que as pessoas vão reagir? Como é que a minha mãe ia reagir? Como é que a minha avó, que era bem velhinha na época, fica preocupada. Você não quer deixar a pessoa preocupada, aí você fica ali, né, tentando... E você está passando por um turbilhão, por um monte de coisas, né? Mas, enfim, quando eu soube, eu avisei minha mãe e falei para minha mãe, mãe, você vai ser responsável para avisar a família. Então, você fala com todo mundo, porque eu não quero ficar repetindo a mesma história 50 vezes. Que é muito ruim. Que é chato, né? E deixa a gente muito mal, né? Eu, quando soube do diagnóstico, eu entrei em depressão. Olha só. Entrei em depressão. É muito comum, né? Porque... mudou muito, eu fiquei assim com medo de o câncer se espalhar, de ter câncer em outros lugares. Câncer de mama, em geral, se espalha para pulmão e osso, né? São muitos medos, né? Eu entrei em depressão e, enfim, e aí foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu não estava bem, e acabou que houve eu me separei. O meu marido pediu o divórcio. Que é algo muito comum também, né? Muitas mulheres não têm esse apoio em casa. Muitos homens... Tem uma estatística que... 40% dos homens abandonam suas mulheres, suas companheiras, depois de um diagnóstico de câncer de mama. Os homens não aguentam segurar a barra de uma mulher que está em tratamento de câncer de mama. Eles abandonam 40%. É um índice muito alto, né? Eu acho que tem muito a ver com essa necessidade de o homem também se entender como um cuidador, porque o papel da mulher, historicamente, é um papel de cuidadora, né? E a gente está muito acostumada nesse papel. Então, se é o homem que tem o câncer, o câncer, enfim, que o homem também pode ter câncer de mama, claro, mas qualquer outro tipo de câncer também, se é o homem, a mulher raramente vai deixá-lo, né? Deixa. Ela vai cuidar dele, porque a gente já tem isso dentro da gente. Agora, o índice, você vê, o índice é altíssimo, 40% dos homens. 40%. É muito, né? É muito deixar essa responsabilidade para lá, né? Deixa isso para outro cuidar, né? Não aguenta, né? Não e aguenta. Tal, porque são muitas transformações mesmo, né? O nosso corpo muda. Eu entrei na menopausa, por exemplo. Eu entrei na menopausa com 43 anos. Nossa. Né? Então, o nosso corpo muda. A gente também não entende esse corpo novo. A gente muda, a nossa mente muda. Né? A Adriana, que existia antes do câncer, ela não existe mais. Né? Eu tenho, claro, minhas características, né? Você tenta retomar uma vida, faço várias coisas que eu gosto, mas eu não sou a mesma pessoa. O meu corpo não é o mesmo corpo. Sim. Né? Eu ganhei peso. Isso mexe com a nossa autoestima também. Exatamente. Então, se você tem alguém para te dar apoio, ajuda muito. Agora, se você, ainda por cima, tem que passar por um processo de separação... De abandono do marido, quando a tua autoestima já está lá no chão, né? Para onde vai essa autoestima, né? E como é que fica a nossa cabeça? Esse processo de depressão que você entrou, muitas outras mulheres passam por isso também, né?
Exatamente. E, enfim, hoje eu tô bem, tô melhor, mas foi uma coisa muito difícil de lidar, assim, com tudo isso, porque eu já estava deprimida por causa do câncer, e aí eu fiquei deprimida por causa do divórcio. Claro. E aí a parte psicológica foi pro chão, assim, sabe? E eu, assim, eu tirei as 2 mamas. Não precisava ter tirado as 2 mamas. E eu decidi tirar as 2, porque eu falei assim, bom, eu não vou ter mais filho e não quero ficar com uma espada em cima da minha cabeça com medo de que apareça na outra mama, porque já tinha tido nódulo na outra mama. Aí eu pedi para o médico para tirar as 2. Só que, assim, eu nunca quis tirar a minha mama, sabe? Eu nunca pensei em pôr silicone. Entendi. Assim, eu gostava do meu peito, sabe? É um luto, né? É um luto. Esse processo de diagnóstico, esse processo de transformação, esse processo de mudança do corpo é um luto. Então, você teve um luto. Tenho amigas também que contam isso também, que foi um luto. Uma das minhas amigas, ela se despediu, fez uma despedida pro peito dela, que ela sabia que ela ia ter que fazer uma mastectomia. Então, ela foi para uma praia, enfim, foi fazer uma coisa que ela gostava muito, fez um ritual lá para ela de despedida e falou, né, obrigada, né, vai... É um luto, né? É um processo. Ela fez uma despedida. E cada uma sabe como é para si mesma, né? Porque cada mulher lida com isso de uma forma, cada mulher sente isso de uma forma, cada mulher tem uma história, um peso, né? E a gente sabe que não é fácil mesmo, não é um... Né? Por isso que eu acho importante a gente falar, porque tem muita coisa aí que mostra ou como uma história de superação, que a pessoa se transforma e era uma pessoa ruim. Muito filme assim, né? Muito. Tem muito filme assim. Eu tenho uma raiva desses filmes. Filme que passa na sessão da tarde, que é história de superação. A pessoa era horrível, aí tem o câncer, aí vira uma pessoa legal e morre. Né? E na vida real não é assim. Na vida real a transformação é outra. E você... não necessariamente vai morrer, você pode sobreviver, você pode ficar bem. Sim, né? Os tratamentos hoje dão uma sobrevida muito, muito alta, de mais de 5 anos. Tem gente aí com 6, 7 anos tomando medicamentos modernos, pessoas com câncer metastático, que estão sobrevivendo. E todo dia tem notícias novas de novos tratamentos, de avanços e estudos. Então, o diagnóstico de câncer, eu gosto de repetir isso, eu já falei, mas eu gosto de repetir que não é uma sentença de morte. Exatamente. Né? A gente vai passar por uma coisa dura, mas há esperança, e principalmente quando o diagnóstico é feito no início, para o câncer de mama, o índice de cura é de mais de 90%. Exatamente. Então, assim, é um índice muito alto. E eu lembro que a minha madrinha teve câncer quando eu tinha 14 anos, 15 anos. Foi muito rápido, ela morreu. Depois, minha mãe, quando teve câncer de mama há 15 anos, já era outra coisa. Minha mãe está bem hoje, né? Minha mãe fez uma mastectomia, mas ela tá ótima. Já era um outro tipo de tratamento. Eu, quando eu tive câncer em 2021, também já foi um tratamento diferente do dela. E eu tô aqui, tô bem. Você também tá aqui, tá bem. Então, a gente tem que... A gente fica... Essas histórias do passado, né? Ficam muito guardadas na nossa memória, da época que você não podia nem usar a palavra câncer. Era aquela doença. Né? Então, é um tabu que a gente vai desconstruindo, e esse tipo de iniciativa, né, esse programa, esse MesaCast, é muito importante para essa desconstrução desse medo, né? Quando a gente tem a notícia, claro que cai o mundo, o meu mundo caiu também. Eu lembro exatamente, assim, de quando eu tive o diagnóstico, assim, e aí eu tive o diagnóstico, e aí eu fui marcar uma mastologista. Então, eu tive uns dias aí entre saber que eu tinha um tumor maligno e o que ia acontecer comigo. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. E aí, eu lembro quando eu entrei no consultório do mastologista, o mastologista ficou conversando comigo, ele era maravilhoso.
O meu também, graças a Nossa, Deus. ele ficou Explicou tudo. Isso é muito importante. muito importante. Ele ficou 1 hora comigo explicando tudo, Mesma coisa comigo. né? E aí eu lembro o alívio que eu saí de lá do consultório. Eu fui a pé para minha casa, que era relativamente perto, mas eu quis ir andando. E eu lembro assim, falei, tá, não vai ser fácil, mas eu vou enfrentar. É. Então é isso, o mundo cai, depois você fala, vamos para frente, vamos para frente. Porque é algo, eu gosto de falar que a gente passa na vida por várias fases difíceis. Sim. O câncer não é a única fase, não necessariamente ele é a mais difícil, né? Ele é uma fase difícil, ele é um dos desafios que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Às vezes a gente enfrenta desafios no nosso trabalho, né, com os filhos, ou com um divórcio, como Sim. aconteceu com você, né, ou profissional, né, quantos desafios profissionais a gente tem com os nossos pais, né, doenças na família. Então, é mais a vida é assim, altos e baixos, altos e baixos. A gente enfrenta o que vem, não é fácil, mas a gente sabe que existe uma esperança. Não é mais aquela coisa, câncer acabou, Morreu. vai só despedir. Como é a maioria dos filmes, né, que tratam do tema, né? Tem câncer, a pessoa vai fazer uma despedida da vida e vai... Não é assim, gente, não é assim, né? Pode acontecer, a gente sabe que, né, não é fácil, mas não é uma sentença de morte. A gente tem que ter isso muito clara na nossa cabeça e tem que desmistificar o tema e falar cada vez mais. Precisa falar, porque antes não, né? Minha avó mesmo era uma pessoa que não podia falar a palavra câncer perto dela. Não, era aquela doença, porque senão Tem atrai. pessoas que não faz nenhum exame com medo Com de medo ter, exatamente. de aparecer. Aí não faz a mamografia porque não quer saber se tem ou não. É. Agora, eu queria aqui ressaltar, Adriano, o quanto a gente é privilegiada de ter acesso ao sistema privado de saúde. Porque hoje, 75% da população no país depende do SUS. Né? E aí eu queria... vou ler aqui uma estatística que eu vi e acho muito preocupante, né? Metade dos medicamentos modernos incorporados pelo SUS entre 2022 e 2023 não chegaram aos pacientes. E são medicamentos para tratar câncer de mama, câncer de pulmão. Por lei, esses medicamentos deveriam chegar aos pacientes em, no máximo, 180 dias. No caso do tratamento do câncer de mama, um medicamento muito importante para a sobrevida da mulher é um que chama... Olha, o nome é difícil, tá? Trastuzumab, que ele inibe o crescimento das células cancerígenas dentro da mulher, né? Então, uma das coisas que eu li é que as transferências de valores do SUS para os hospitais públicos eram muito poucas para fazer frente aos custos dos medicamentos. O SUS transfere cerca de R$3.000 e uma caixa de medicamento oncológico está aí por volta de R$10.000. É muito caro, né? Então, muito caro. A gente, assim, eu fico pensando nas mulheres que dependem do SUS. Alguns lugares você consegue marcar tranquilamente mamografia, mas em muitos lugares ainda a fila é enorme, né? A fila é grande. Sim. E não é por falta de equipamento, é por falta de organização, porque Sim. equipamentos de mastologia, de mamografia, perdão, no Brasil tem lugares que estão inutilizados e tem lugares que faltam. Né? Então, falta uma organização do sistema público, porque a mulher que depende do sistema público, ela acaba não tendo os mesmos privilégios que a gente, né, teve. A minha mãe se tratou no sistema público, né? Tá. Minha mãe, ela teve um tratamento maravilhoso. Onde que ela tratou? Ela tratou no Pérola Byton. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, que é uma referência. Referência. Mas, assim, existe...
é muito mais demorado, né, para você conseguir marcar, para você, às vezes, conseguir ter acesso a um hospital de referência, né? Ela, até chegar no Pérola Byton, ela passou por umas... Né, uns perrengues Nossa. aí bem grandes, né? Do tipo de num posto de saúde, uma enfermeira falar para ela que ela podia desistir, que ela não ia. O quê? Ela ouviu isso. O quê? Mas aí, enfim, ela acabou conseguindo chegar lá no Pérola e conseguiu ter o atendimento, conseguiu, né? Hoje eu não sei exatamente como é que funciona esse processo para você chegar lá, mas ela conseguiu e passou, né? Teve a sorte, ficou bem, teve um tratamento maravilhoso, mas eu tenho, né, tenho uma outra amiga que também está fazendo tratamento no sistema público e para ela conseguir marcar os exames, a cirurgia, é uma demora muito grande. E a gente sabe que existe uma lei, né? Existe uma lei que coloca um tempo, Sim. né? Tem um prazo que agora eu não lembro se é de 90 ou de 180 dias, né? Para o primeiro exame, para o início do tratamento. Tem uma série de regras de tempo que isso está na lei. Mas no Brasil tem isso, né, da lei que não pega. Você falou muito bem, é um privilégio realmente quando a gente consegue fazer os exames, né, manter os exames que nem agora eu tenho que fazer exames de 6 em 6 meses, não sei se para você também é a mesma coisa. Mas depois de 5 anos... que você já passou 5 anos, né? Passou 5 anos, aí o médico disse que a chance de eu ter de novo câncer de mama é a mesma de uma mulher que não teve, né? Que ótimo. Mas, assim... continua, né? Porque eu não tinha, né? E apareceu. Então, enfim, eu faço a mamografia todos os anos. Eu não deixo passar mamografia e faço também ressonância magnética, que é um outro exame muito importante para detectar câncer de mama. Ele é um exame mais caro. Imagino que foi incorporado no serviço público de saúde a ressonância magnética da mama também, mas em relação a esse exame eu não sei se está sendo cumprida a lei, porque quando a mama da mulher é mais densa, a mamografia não pega direito o nódulo. Então, o ideal é fazer uma ressonância magnética, né? Para ver mesmo. Né? Principalmente em mulheres mais jovens, né? Porque a gente sabe que antes dos 30 anos, quem tem câncer de mama na família já costuma fazer antes até dos 40 anos, né? Eu fiz a minha primeira mamografia com 35 por causa do câncer de mama da minha mãe. Mas depois que ela fez o exame genético e deu que não era, eu falei, tá tudo bem, não preciso fazer, né? Mas uma bobagem, né? Um erro, uma imaturidade da minha parte. Mas a gente sabe que esses exames são muito importantes. E para as mulheres, muitas vezes mais jovens, a mamografia, ela não detecta, né? Porque então, a mama é densa. A mama é muito densa, então esse Nem tipo ultrassom de exame, detecta. Às vezes o ultrassom também não detecta. E aí esse tipo de exame, né, ajuda bastante, né? A gente estava falando aqui, a gente falou muito da falta de apoio, né? Que você teve do seu ex-marido. Mas teve alguém que você coloca assim, que foi a sua, né, o seu porto seguro, a sua fonte de apoio? Como é que foi isso para você? Olha, assim, claro, meus pais, né? Mas 2 pessoas em especial. Uma delas é uma amiga minha de vida inteira. Faz tempo, inclusive, que eu não falo com ela, né, Patrícia Carvalho? A Patrícia Carvalho, que ela foi diretora daquele programa Bem-Estar, que era da Globo. Sim. E, por conta disso, ela conhecia vários médicos, sabe? Então, ela me ajudou nas indicações. E, quando eu fui fazer a operação, ela estava lá comigo, no quarto. E ela dormiu comigo. Ela ficou... esse dia comigo. Foi ela que ficou segurando a minha mão no dia que eu tive que fazer a cirurgia. Ela ficou junto comigo. Isso é tão importante, lá, né? E dormiu lá comigo. E estava sempre me ligando, querendo saber. E a outra pessoa foi essa personagem
que eu fiz um dia antes de descobrir que eu também estava com câncer, porque ela já tinha passado por tudo e tinha terminado a químio dela, sabe? Inclusive, tinha uma imagem dela tocando um sininho, assim, que quando era... Não sei se você, no último dia da químio, tocou o sininho. Eu toquei no último dia da rádio. E aí a enfermeira falou pra mim, você toca com força. Eu falei, tá bom. Aí eu toquei com força e aí saiu o negócio na minha mão. Ainda tive esse próprio meme. Saí com a cordinha na mão no meio do hospital. Ai, tá gravado isso? Tá gravado. Não acredito. Depois eu mostro pra vocês, gente. Meu Deus do céu. Tive a minha própria videocassetada. Porque você vê, né? O câncer faz parte da vida mesmo. Então tem momento que você chora, mas tem momento que você ri também. Eu também dei muita risada nesse processo. Caramba, muito legal. Eu, graças a Deus, porque era muito no início, não precisei fazer químio e nem precisei fazer rádio. E nem precisei tomar os remédios inibidores de hormônios que fazem antecipar a menopausa, né? Que é o que eu tomo tamoxifeno. Que você teve que tomar. O médico disse assim para mim, olha, se você vier fazer os exames de 6 em 6 meses, aqui direitinho, você não vai precisar tomar esse remédio. Eu só vou te dar se tiver algum desvio de caminho aí. Mas, senão, não precisa. Você não vai precisar. Então, a minha... não tive menopausa antecipada. Agora eu tô na menopausa, né? Com 50 anos, né? A minha foi antecipada e entra nesse hall de transformações que o corpo passa, né? Então, eu tô tomando ainda, né? Eu tive em 2021, então, pelo menos até 2026, eu ainda vou ter que tomar... Né? O médico falou que às vezes pode ser que a menopausa reverta, mas eu já vou estar próxima dos 50 anos, então eu acho muito difícil que isso aconteça. Também passar 2 vezes pela menopausa, acho que ninguém merece. Não, né? não. Já passei, tá passado, tá tudo bem. Não, Vamos lá, já acostumei. Já acostumou. Acorda de madrugada? Você acorda de madrugada? Não acordo de madrugada. A única coisa que eu tenho é calor. Calor, Ai, gente, eu tô até estranhando, que eu até ia falar aqui que se vocês verem eu tirando e colocando a blusa aqui, vocês não estranhem que é menopausa. Mas não precisei, tá meio friozinho hoje aqui em São Paulo, no dia da gravação, então... até agora não precisei ficar nesse põe e tira a blusa. Mas agora eu só uso blusinha assim, ó, gente, de botãozinho. Fácil de tirar. Fácil de tirar, tira, coloca, tá tudo certo. Já me adaptei. Que legal. Já mandei embora todas as blusas que era de enfiar na cabeça, agora já tô adaptada. Eu acordo todo dia, 3 da manhã. Isso. Todo dia. Aí me falaram que é normal em mulheres com menopausa. Diz que é normal. A memória foi pro espaço. Eu tenho uma névoa, assim, é muito ruim. E engordar rápido, né? Você come uma folha de alface e você engorda como se tivesse comido uma caixa de bombom inteiro, assim. Pois eu tive um ganho de peso bem grande depois. Eu engordei quase 10 quilos. E assim, né, você come exatamente a mesma coisa, mas às vezes você tem umas fomes, assim, que você também não tinha. E para fazer exercício também você não tem mais a mesma... a mesma dinâmica, né? Não tem a mesma energia. Então, para você perder, é difícil. Eu tô nessa luta, nesse momento aí, não é nem por estética, é por saúde mesmo. Sim. Porque a própria médica fala que você não pode engordar demais, até pela densidade da mama, né? A gente sabe que também tem... A gordura também não é boa, né? Para o diagnóstico de câncer, para o câncer, não para o diagnóstico, mas para o câncer não é bom, né? A gordura é um processo inflamatório do corpo, então a gente não pode dar mais motivos para o corpo inflamar. Eu tento cuidar da alimentação muito mais do que eu cuidava, me alimento melhor hoje, muito melhor do que eu me alimentava antes, mas ainda assim, né, faz parte dessas mudanças, né? Depois do câncer, você começa a se atentar, né? Fazer exercício é uma coisa que você não pode mais deixar de fazer, porque é algo que tem muitos estudos que demonstram a importância do exercício para não ter recidiva, né? Para o câncer não voltar. Também tem cada vez mais estudos mostrando que a importância do exercício físico para você
para diminuir as chances também de você ter câncer. Então, para a gente que teve, né, ainda mais importante fazer exercício físico e cuidar da alimentação, comer bem, né, procurar aquilo que os médicos falam, né, descascar mais e desembrulhar menos. É isso. Né? Então, a gente precisa comer mais alimentos naturais, mais frutas, legumes, verduras. Tem vários livros de receitas focados em pacientes com câncer também, que são muito bacanas, com receitas, com alimentos que, né, que ajudam, que não existe um alimento só, Sim. né? Existe uma alimentação toda que ajuda a prevenir, né? Não existe um alimento milagroso, Sim. né? Você tem que se encher de diversos tipos de alimentação, de nutrientes variados. Sim. Prato né? colorido, né? Que a Prato gente diz. colorido, isso. Então, tem uma série de receitas muito bacanas. Aí, procurando na internet, vocês vão encontrar coisas bacanas, legais. E é isso, né? A gente muda o nosso estilo de vida. A gente é obrigada a mudar, né? Se você quer viver bem, né, quer diminuir as chances, precisa fazer exercício, precisa se alimentar melhor. Mas é aquilo, né? A gente dá nossas escorregadas também, porque ninguém é de ferro, né? A gente tá aqui, precisa ter um pouco de alegria na vida, Sim. né? Não é deixar de comer um chocolatinho gostoso, não vai, Eu né? deixo para um fim de semana, né? Tentar assim, tentar se controlar, né? Eu tô nessa tentativa de controlar, mas apesar de me alimentar melhor, mas ainda assim a gente dá aquelas escorregadas. Não resistam ao chocolate, não resistam. Um bolinho. Ai, gente. Com esse frio. Com esse frio. Adriana, inclusive tem uma informação muito importante, é que estima-se que até 2030 o câncer vai ser a principal causa de morte no mundo. Milhões de vidas poderiam ser salvas anualmente com a adoção de estratégias adequadas de prevenção, detecção precoce e tratamento. No caso do câncer de mama, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos, enquanto as sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, defendem o início do rastreamento anual a partir dos 40 anos, visando aumentar as chances do diagnóstico de sobrevida. Hoje, de cada 3 mulheres, uma tem menos de 50 anos. Então, são pessoas cada vez mais jovens que estão tendo que enfrentar esse diagnóstico. Pois é, e essa já é uma recomendação da OMS, né? A Organização Mundial de Saúde já tem essa determinação. Então, né, o que a gente tem aqui do Ministério da Saúde, na verdade, tá atrasado, né? Não tem outra maneira de falar. Tá atrasado, é uma determinação atrasada. Então, hoje em dia, a gente sabe, como você falou, né? Até 2030 o câncer vai ser a principal causa de morte. Os médicos, eles já falam que o câncer vai ser como uma doença, como diabetes, né? Ele vai ser uma doença que você vai ter uma pílula lá, você vai viver com ele por muito tempo, por várias razões, né? A gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, então tem a ver com o estilo de vida, tem o componente genético, mas o componente genético é muito pequeno. Muito pequeno. É muito pequeno. As pessoas têm essa ilusão de que não tem ninguém com câncer na minha família, eu não vou ter. Como eu. Como você. E eu, por outro lado, que tinha minha mãe com câncer, também não tinha o componente genético no exame dela, falei, eu não vou ter, tá tudo bem. E a gente viu que isso não é verdade. Somos 2 exemplos aqui que não tem a ver com genética. Então, a gente tem que saber que esse rastreamento precoce, ele é muito importante para salvar vidas, ele é muito importante para a qualidade de vida. Você vê, você conseguiu detectar super precocemente, não precisou passar por tratamento nenhum, né? Eu já ainda era no começo, mas já não era tão no começo quanto você. Eu já precisei passar por químio e rádio. A gente sabe que também o câncer de mama, ele tem diversos tipos de câncer diferente. Cada pessoa vai ter um tratamento, né? Cada pessoa vai ter um tipo de abordagem médica. Todas estão corretas. Então, tem gente que faz primeiro a cirurgia e depois vai fazer o tratamento. Tem gente que primeiro faz o tratamento para depois fazer a cirurgia. Tem vários tipos de abordagem, né? Então,
Então, ter essa informação e saber de tudo isso é muito importante, né? Então, o câncer, ele tem várias razões, né? Não é uma razão só, não é só genética, não é só porque você comeu aquele bolinho, aquele Doritos lá, né? Não, gente, não pode comer o seu salgadinho, tá tudo bem, mas assim, não vai comer seu salgadinho, né? Não vai comer salgadinho todo dia, de manhã, né? Vamos usar isso assim como uma coisa recreativa de vez em quando, vamos cuidar da alimentação. Então, E do estresse também, né? Porque tem eu ia falar. Pesquisas que associam o estresse também ao aumento da inflamação do corpo e surgimento de câncer. Pois é, e a gente sabe que a vida moderna, né? Com o estresse cada vez mais, a gente ninguém larga do celular, então a gente está o tempo inteiro pensando e preocupada, e recebendo a mensagem e tentando conversar com alguém, tentando lidar com casa e família, e pai, e mãe, e filho, e tudo isso junto. Então, junta esse estresse com, né, alimentação, aí você deixa a alimentação para lá, não dá tempo de eu comer, vou comer qualquer coisa aqui rapidinho só para matar a fome. Então você se alimenta para matar a fome e não para se nutrir, que a razão da gente se alimentar tem que ser nutrição, né? E não se alimentar para matar a fome. Então, quando a gente se alimenta para matar a fome, você vai comer qualquer coisa, você não vai comer aquilo que o seu corpo está precisando. Pega um salgadinho, que é mais rápido. Né? Pega qualquer coisa ali, vou ali na máquina, né? A gente que é jornalista, a gente vai muito, né? A gente fez muito isso já. Eu vou ali na máquina pegar um negócio que eu tô morrendo de fome, mas não dá para sair. Gente, não, vamos cuidar da nossa saúde. Tenta organizar uma marmita, né? Se você não consegue, não tem um lugar para comprar uma comida um pouquinho mais saudável. Não é demonizar alimentos, não é demonizar refeições. A gente pode comer tudo, mas vamos cuidar da nossa nutrição. Vamos virar essa chave na hora de pensar em alimentação, porque isso é um dos pontos chaves, né? Sobre a qualidade de vida mesmo. E assim, se você, mesmo que não tenha nada a ver com câncer, né? Eu acho que isso está ligado a você ter uma qualidade de vida melhor, você ser mais saudável de modo geral. A sua autoestima melhora também quando você se cuida, né? Sim. Esse autocuidado ajuda a melhorar também a maneira como você se enxerga, né? Então, eu acho que tem pelo menos 3 pilares aí que a gente falou. É a nutrição mais adequada, com alimentos saudáveis que não inflamam o corpo. Exatamente. Né? Não viram gordura dentro do corpo da gente. Exercícios físicos, que são importantes também para a manutenção da saúde do corpo. E tentar ser menos estressado no dia a dia, ficar menos nervoso com as coisas, tentar lidar melhor, né, com os desafios que aparecem, tanto no trabalho, né? Sim. Como em casa, como no relacionamento familiar. Porque os desafios vão aparecer, né? Com ou sem câncer, os desafios na vida, eles vão continuar aparecendo e a gente vai continuar lidando com eles. Agora, como a gente lida com eles é o pulo do gato, né? O que a gente vai fazer? Acho que, sem querer ser muito poliana, mas a gente tentar também ter uma atitude positiva, tentar pensar coisas boas, né? Para a gente não entrar nesse looping de negatividade que acaba alterando tudo que a gente vai fazer, né? Porque você vai ficando menos disposta, né? Você vai... Aí não cuida tanto da alimentação. Então, a gente tentar... Né, aquela velha premissa de tentar fazer do limão uma limonada. Às vezes você não consegue fazer uma limonada, mas pelo menos ali você faz alguma... Né, faz ali um shotzinho de limão com açúcar. Se não dá para ser uma limonada, acho que pelo menos a gente tentar... sei que vai ter dias difíceis, tem dias que a gente vai chorar e tem que chorar, tem que botar para fora, né, tem que sofrer, mas depois é levantar e seguir como a gente faz com tudo na vida, né? A gente estava falando, né, sobre o dia do diagnóstico, né, que é aquele peso, né? E nesse dia eu decidi que eu ia fazer o blog, que era tão importante para mim, assim, eu achei que era muito importante dividir isso com as pessoas. E você sabe que eu achei que eu ia ajudar as pessoas e, no fim, eu fui ajudada porque eu conheci
tanta gente bacana pelo blog, pelas redes sociais, e que me ajudaram, e que me deram dicas, e que me apoiaram também. Então, além de ter um suporte das pessoas, né, queridas, das minhas pessoas amadas, dos meus amigos, eu ainda tive o diagnóstico, eu esqueci de falar isso, o meu diagnóstico foi durante a pandemia. Nossa. Então, eu tive a minha própria pandemia. 2021, né? Eu tive a minha própria pandemia dentro da pandemia. Nossa. De certa forma, até me ajudou, porque eu não ia poder sair, porque eu estava em tratamento, né? E eu já não saía mesmo. Então, nesse ponto, não foi muito sofrido. Mas quando eu fui diagnosticada, não tinha nem vacina de Covid, né? E estava no auge, gente. então foi uma tensão maior nesse ponto, porque, né, você já está imunossuprimida, né? Então é uma questão a mais, né? Você tem que cuidar também das suas defesas, né? Do corpo, que você fica ali sem nada. A quimioterapia tira tudo, né? Tira suas defesas, né? Tira todas as suas Porque defesas. para matar o câncer, ela acaba também diminuindo a defesa do organismo. Né? Exatamente, né? Ainda que hoje os tratamentos quimioterápicos estejam cada vez mais avançados, né? Os efeitos colaterais já diminuíram bastante, mas ainda assim, a gente sabe que a quimioterapia, para mim, a quimioterapia foi a pior parte. Tem gente que a rádio é pior, né? Eu conversando com algumas amigas, cada uma deu o seu parecer, assim. Mas para mim a pior parte foi a rádio. Eu enjoei muito nas duas primeiras. A rádio ou químio? A químio. Quantas sessões foram? Você sabe que é muito doido que a gente esquece, né? Eu meio que esqueci. Eu acho que foram 4 vermelhas e 12 brancas. Nossa! Eu acho que foi isso. Mas a gente meio que esquece. Eu lembro que foram 4 vermelhas. Isso eu lembro, não esqueço, porque as 2 primeiras foram horríveis e as 2 últimas foram um pouco menos piores. Mas, e depois foram as brancas, que aí as brancas, assim, eu só ficava com um pouco mais de sono, tal. E quem te acompanhava? Eu ia sozinha. Sozinha? Eu ia sozinha, fiz questão de ir sozinha. Eu ia sozinha, ficava lendo. Eu ia bem cedo, era no primeiro horário, aí eu ficava lendo, depois pegava o carro de aplicativo e voltava para casa. Nossa, mas quem que te apoiou nesse processo? A minha mãe me apoiou, mas eu preferia ir sozinha mesmo. Você preferia? Eu preferia ir sozinha. Porque eu ficava ali, era um momento meu. Aí eu ficava lendo, tinha uma televisãozinha, às vezes passava, acho que teve Copa, se eu não me engano. Sim. Teve um dia que um amigo meu foi comigo, porque ele morava num prédio em frente do lugar onde eu fazia quimioterapia, e aí ele desceu um dia que tinha jogo do Brasil C, ele falou assim, eu vou assistir com você. E aí ele desceu, assistiu comigo, foi muito bacana, foi um momento lindo. Mas era engraçado, porque era um momento que eu gostava de estar comigo ali. Eu li um livro inteirinho durante a quimioterapia. Durante a rádio não dá, porque você fica ali, tem que ficar paralisada na máquina, não pode se mexer. Mas eu lia na sala de espera antes da rádio. Mas é muito doido como a gente passa por tudo isso, né? E aí você vê, na época, e eu falo isso muito para as minhas amigas também, na época parece que não chega nunca. A última quimioterapia não chega nunca, é um processo infinito. E agora eu nem lembro mais direito quantas eu fiz, né? 4 anos depois, você vê como a gente processa. E parece que, assim, faz um tempão que aconteceu tudo isso. E é muito doido, né? Como o corpo da gente também, ele se reconstrói. Sim. E a gente também tem uma resiliência para se reconstruir, para se ressignificar, para se reinventar depois do câncer, né? Eu acho que é muito importante a gente ter um carinho com a gente mesmo, que às vezes a gente... Isso que eu ia te perguntar, o que mudou na sua vida depois do câncer? Mudou muita coisa, né? Mudou a parte física, né? Mas mudou muito a minha parte mental também, né? Eu comecei a valorizar muito mais as pequenas coisas. Aí a gente começa a ter um olhar diferente para as pessoas que você ama, né? O que você vai priorizar na sua vida. Então, eu comecei a priorizar
muito mais as pessoas da minha vida mesmo, né? As pessoas queridas. Você também descobre amigos que você nem sabia que eram pessoas que tinham tanto carinho, tanta afeição por você. Os meus amigos foram maravilhosos também comigo. Eu recebi, como era a pandemia, as pessoas me mandavam coisinhas, às vezes me mandavam uma cartinha, uma flor, ou uma comidinha, um bolo, assim, esse carinho foi muito importante para mim, que às vezes você estava ali, você chegava da quimioterapia, ai, sabe, assim, cansada e exausta e triste, porque você não está se sentindo bem. E eu ficava na quimio vermelha, eu ficava muitos dias, eu ficava 3, 4 dias, me sentindo assim... Enjoada. Meio enjoada, não queria comer direito. Então, assim, teve uma químio que eu só conseguia comer bolinho de arroz. Aí eu comi. Hoje eu não consigo olhar para bolinho de arroz, gente. não dá, não entra. Ai, virou um negócio. Depois eu só conseguia comer batatinha ensopada. Então, assim, eu passei por essas coisas e é muito doido, né? Depois, algumas coisas eu não consigo mais comer. Fiquei com alguns traumas de alimentação, assim, fiquei com um enjoo de algumas coisas, mas eu mudei muito, assim, a minha alimentação. Ali mudei a minha parte, a minha preocupação com o meu corpo, com o meu físico, com as pessoas que eu amo, com o que eu vou priorizar. Então, a minha saúde hoje, ela vem em primeiro lugar. Perfeito. Porque antes a minha saúde estava lá atrás. E a maioria das mulheres faz isso, né, Elaine? Isso que eu ia falar. A maioria das mulheres, que você falou, a gente cuida, né? Das pessoas. A gente cuida. Então, assim, eu tenho 2 filhos, né? Então, eu cuido deles, levo para o pediatra, levo para não sei o que lá. E aí tem o trabalho, e a gente cuida do trabalho. E aí, semana que vem eu faço exame, semana que vem eu vou no médico. Aí você vai. Terminou o ano, você não foi no médico. Exato. Você cuidou de todas as coisas, de todo mundo, mas não cuidou de você. Né? Acontece demais. Todo mundo faz, toda mulher faz isso. Ela marca o exame de todo mundo, do pai, da mãe, do marido, dos filhos, e o dela fica para depois, porque não vai dar tempo dela encaixar na agenda, gente. E uma coisa que eu aprendi se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Então, a prioridade tem que ser a gente. Não é egoísmo. Isso não é egoísmo. A gente aprende que a gente fica com essa coisa, não, mas eu vou ser egoísta, eu tenho que colocar as outras pessoas na frente. Não. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Então, se coloque como prioridade para poder cuidar dos outros. Porque senão, você não vai conseguir cuidar de ninguém e ninguém vai poder cuidar de você, né? Porque você precisa estar bem, você precisa se cuidar, você precisa marcar seus exames. Né? A gente tem que bater nessa tecla mesmo, é muito importante, porque a gente já sabe que o diagnóstico precoce, ele é fundamental para o sucesso do tratamento. E eu queria falar para as mulheres que dependem aí do sistema público de saúde, não desanimarem com esse tempo muito maior aí para fazer os exames de mamografia, porque algumas desistem, falam, demora 3 meses, tal. Marca e faça o exame de mamografia todos os anos, porque ele é que salva vidas. Esse exame é que vai salvar. Se você descobrir no início e conseguir fazer todos os anos, esse exame ele salva vidas. Eu acho estranho, por exemplo, o Ministério da Saúde não investir em prevenção para as mulheres e recomendar que seja a cada 2 anos e recomendar que sejam com mulheres acima de 50, porque quando você descobre do início que a mulher tem câncer, o tratamento é muito mais barato para o sistema de saúde. É verdade. É muito mais caro você tratar uma mulher já com químio, com câncer avançado, com quimioterapia, remédios que a caixa custa R$10.000, não é? Do que fazer um exame preventivo anualmente em mulheres com 40 anos, que a gente já vê aí que realmente está tendo um crescimento enorme de câncer nessa faixa de idade, e descobrir do início e economizar. A gente economiza no orçamento público, é uma economia no orçamento público, e é uma economia... enfim,
pra gente, pra mulher que vai passar Sim. por isso, é uma economia É uma economia de estresse, emocional, que pra mulher que vai passar por isso, né? Sim, de tudo, né? De estresse, de desgaste, né? De transformação mesmo, transformações precoces, né? De remédio, de tudo, né? O diagnóstico precoce, ele ajuda em todos os aspectos da vida mesmo, né? Por isso que eu acho estranho. Muito, muito, muito importante. Ser bienal a cada 2 anos é um absurdo isso. É uma determinação que ela tá muito antiga, né? É algo que não conversa mais com os dias atuais, com o estilo de vida atual e com os números, né? Exatamente. São estatísticas. A gente tem os números que provam. O Instituto Vencer o Câncer tem aí todas essas estatísticas, né? É tudo muito comprovado, né? Quem diz é a ciência, não sou eu e não é a Elaine, né? É a ciência, são as estatísticas, está tudo marcado, está tudo direitinho. Então, se a gente seguir essas determinações, o câncer não vai desaparecer tão já, infelizmente. A gente sabe que, né, como você falou, os índices vão aumentando, muita gente vai ser diagnosticada ainda, mas a gente precisa ter ferramentas para lidar com ele, né? Isso. Uma das ferramentas é fazer o diagnóstico e outra ferramenta é falar sobre ele, né? Exatamente. É oferecer informação, né? Oferecer tudo isso que a gente está fazendo aqui. Você sabe que quando eu vi o meu diagnóstico, foi um dia depois de fazer a matéria sobre câncer, quando eu li o meu diagnóstico, estava lá, carcinoma nível 5. Eu esqueci o que era carcinoma. Eu bati um Google. Eu dei um Google para ter certeza que aquilo lá que eu estava vendo era câncer. Eu também. Aí eu pus carcinoma, câncer. Eu falei assim, não é possível. Aí, de novo. Não, assim, tipo, foi, assim, até caindo a ficha, assim, sabe? Imagina, esqueci o que era carcinoma. Esse processo. Eu também fiquei na dúvida. Eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? Porque você pega, né, o exame, você já vai abrir, né? E aí você já dá um Google, aí você já fica desesperada. E aí você tem aquele desespero, né? Que é o nível 5. O ideal é você falar com o médico e não ver o Google, né? O ideal é falar com o médico. Agora eu queria não o doutor Google. Queria deixar um recado aqui para os médicos, e eu acho que a Adriana vai concordar comigo, que a empatia nesse momento com o paciente, que nem você teve, que o médico ficou 1 hora falando com você, explicando o que ia acontecer, que nem eu tive a sorte de ter um médico que ficou 1 hora me explicando o que era o câncer que eu tinha, o que viria pela frente. A empatia com o paciente, passar informações, deixar ele muito informado e seguro do que vai acontecer, é muito importante. A disponibilidade do médico também. Eu só tive médicos maravilhosos na minha vida, mas, por exemplo, tem um caso de uma amiga minha que foi no médico e recebeu o diagnóstico de câncer de mama, né? E o médico disse para ela que ela falou assim, mas eu vou tirar a mama porque tenho namorado, como que vai ser isso? Porque eu vou ficar sem o peito, quanto tempo? Aí ele disse, olha, se prepara que ele vai terminar com você. Quer dizer, você está recebendo um diagnóstico de câncer e o médico fala que esquece do namorado porque ele vai terminar com você. Ela saiu chorando de lá e veio falar comigo, porque como eu tinha tido câncer e passei por isso, e veio comentar comigo. Ela chegou chorando no trabalho. Da mesma maneira, a enfermeira que falou com a sua mãe, daquela maneira, né? Eu acho que tem que ensinar aos médicos a terem empatia com os pacientes que são diagnosticados com essa doença. Porque falta muita informação por causa do preconceito que existe, do tabu que existe em torno do câncer, né? E eu acho que não são nem os médicos, sabe? Eu acho que esse tabu é tão grande que tem muita gente que também não tem muita sensibilidade, né? Muita gente acaba escondendo
o câncer da família, às vezes de amigos, não gosta de abrir porque sabe que vai ouvir bobagem, né? Tem gente que nem uma vez falaram para mim assim: ah, você tá com câncer? Poxa, minha irmã morreu disso. Ah, nossa senhora. Gente, né? A gente sabe das estatísticas, a gente não precisa falar, não precisa ficar lembrando, né? A gente. Não é o momento de falar isso, né? Às vezes é melhor não falar nada, né? Ou se você, dependendo da pessoa, fala assim para ela, fala, olha, não sei se você quer falar sobre isso, sobre do seu diagnóstico, mas eu quero te dizer que para o que você precisar, eu tô aqui. Já é suficiente, né? Muitos pacientes com câncer se queixam de os amigos se afastarem das pessoas, porque às vezes as pessoas não é por mal, a pessoa ela só não sabe lidar com aquilo, ela tem medo de atrapalhar, ela tem medo de incomodar. Eu já fui essa pessoa também, gente. Eu já fui essa pessoa que tinha medo de falar. E, na verdade, não, você está passando por um processo que é muito solitário. Né? O câncer é solitário. Por mais que você tenha apoio, por mais que você tenha alguém do seu lado, o câncer é um processo solitário. Então, qualquer apoio, qualquer afeto, né? Qualquer palavra, qualquer aceno que você recebe que mostre que você é importante, que você não está sozinho, é muito importante nessa hora, né? Tem vários estudos, né, que o Instituto Vencer o Câncer e o IQVIA fizeram uma pesquisa sobre isso e eles mostraram como é importante a família, o apoio, o suporte nesse momento, né? Então, eu acho que a gente pode ser essa pessoa que dá o suporte, né? Se você não está passando por isso, você pode ser a pessoa que dá esse suporte. Então, escolha as palavras, né? Demonstra afeto. A mesma coisa quando a pessoa passa por um luto, né? Eu falei que você passou pelo luto, né? Do seu peito, né? Sim. Mas a gente passa por um luto da gente mesmo, né? A gente deixa aquela pessoa que a gente era para trás e a gente vira uma nova pessoa. Porque a gente nunca pensa em morrer, que vai morrer, né? E aí é um wake-up call de que, olha, não é assim. Você aproveitou a sua vida, aí você começa a olhar para trás. O que você fez da sua vida? A gente é confrontado com a nossa finitude, né? Essa é a verdade. A gente não gosta disso. A gente não está acostumado na cultura ocidental a ser confrontado com isso. A gente coloca tudo isso para debaixo do tapete. Eu fiz uma lista de 10 coisas que eu sempre tive medo de fazer e para fazer depois que eu descobri que eu tinha câncer, para enfrentar medos. Então, um deles era, eu sempre tive medo de onda grande, porque eu quando era pequena, sempre sonhava com tsunami e tal. Aí eu pus ali, aprender a surfar. Aí eu fui e aprendi a surfar. Que maravilha! Com 40, quase 50 anos. Você vê que nunca é tarde para começar uma coisa nova, né? Aprender a andar de skate. E você aprendeu? Aprendi. Menina! Aprender a tocar bateria. Aprendi. Olha, que demais! Coisas que eu gostaria de fazer, mas que eu não fazia porque tinha medo, sabe? Sei. Que eu achava que não ia dar, que não tinha a ver. Assim, foi muito libertador, assim, sabe? Que ótimo. Você vê que você conseguiu ressignificar, né? Esse diagnóstico, isso na sua vida. Você se notou uma mulher mais forte do que você imaginava. Imagina, né? Que eu ia subir numa prancha e conseguir me equilibrar e ficar perto de uma onda grande. Nossa, nunca na minha vida. É muito legal, né? É muito bom. Por isso que eu falei, né? O câncer faz a gente chorar, mas faz a gente... Tem momentos engraçados também, como tudo na vida, né? Ele é uma fase. Né? Ele é só mais uma fase, é só mais um desafio que a gente enfrenta na nossa vida. Então, você falou algumas coisas e eu lembrei de... Eu perdi totalmente o cabelo, né? Com esse cabelo eu não consigo nem imaginar você sem gente, cabelo. Eu perdi todo o cabelo, eu fiquei careca. E aí... Teve 2 momentos muito engraçados da minha carequice. O primeiro foi depois... Porque quando começou a cair, eu raspei o cabelo. Pedi para um amigo vir em casa, ele veio, raspou. A gente fez meio que uma
uma festinha, assim, para ficar uma coisa Uma bem leve, uma celebração, celebração, é uma coisa leve, a gente deu risada junto e tal. Ele fez uns cortes, eu imitei a Britney raspando o cabelo. É. A gente fez um monte de palhaçada para ser um momento leve. E aí, quando eu fui tomar banho, era tão gostosa a sensação da água caindo na Na careca cabeça. que eu passei mal depois. A minha pressão baixou, porque eu fiquei muito tempo na água quente. Que tava muito bom. Porque estava muito bom, era uma sensação que eu nunca tinha sentido. E esse é um momento que eu não esqueço. E outro momento muito engraçado desse processo foi quando começou a nascer o cabelo. Porque quando começou a nascer de novo o meu cabelo, ele não começou a nascer normal, com assim, tudo nascendo bonitinho junto. Aham. Ele começou a nascer aqui atrás. Então eu era um senhor calvo, com cabelo embaixo e careca em cima. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei assim, eu vou raspar de novo, né? Ela falou, não raspa, tenha paciência, deixa o seu cabelo crescer. Aí eu não raspei e ele cresceu, e eu não cortei nunca mais, gente, é por isso que tá desse tamanho, faz 4 anos. Ele tá Agora lindo. daqui a pouco eu vou cortar, e aí eu vou doar meu cabelo também, que também tô com isso na minha Ai, cabeça. que bacana. Vou fazer essa doação, porque a gente sabe que esse processo de perder o cabelo tem, né, tem a touca, né, a touca térmica que o pessoal usa, que ajuda a diminuir. Eu não quis passar por isso, é uma escolha muito pessoal, falei, eu vou viver a minha carequice, eu não tenho muita paciência para cuidar de cabelo, então... não se enganem por esse cabelo, viu, gente? Eu não cuido. Eu só lavo. Tá lindo. Obrigada. Mas eu sei que é muito difícil para as mulheres, né? O cabelo é uma parte que pega muito no diagnóstico. Muita gente, a primeira coisa que pergunta, mas e o meu cabelo? Eu vou ter que fazer químio, e o meu cabelo? Então, é um momento muito, muito difícil. Tem muita gente, tem muitos institutos e ONGs que, né, tem um trabalho muito bacana de fazer peruca, de distribuir peruca. A gente sabe que tem várias maneiras aí de lidar com isso. Uma delas é essa. Eu preferi, né, viver a minha carequice, mas cada mulher tem o seu processo e cada mulher vai saber como isso, né, a atinge. Então, é uma coisa que eu tenho muito comigo e em breve esse cabelo vai estar em alguma mulher. Aí, alguma outra mulher. Que demais. E eu acho que com isso encerramos nosso bate-papo, né, Elaine? É preciso dar um recadinho aqui. O Instituto Vencer o Câncer, ele tem um livro gratuito, o Vencer o Câncer de Mama, que pode ajudar muito nessa jornada. Ele está disponível no site vencerocâncer.org.br, onde você encontra também conteúdos assinados pelos doutores Fernando Maluf e Antônio Buzaide, fundadores do Instituto, além de um comitê científico incrível. Então, é uma ferramenta que pode te ajudar muito a passar por essa fase. E no site do Instituto Vencer o Câncer tem muitos outros conteúdos muito importantes também, não só sobre câncer de mama, sobre outros tipos de câncer também. E também lá você pode conhecer a rede Vencer o Câncer de pesquisa clínica. E lá você pode entender como funciona uma pesquisa clínica e descobrir os caminhos para ter acesso a tratamentos modernos que muitas vezes não estão disponíveis no SUS ainda, como você falou agora há pouco, né? Então, se você ou alguém próximo, né, está enfrentando câncer e quiser tentar esse tratamento, quer saber se existe uma pesquisa clínica disponível para o seu caso, então você vai lá no site do Instituto Vencer o Câncer, que eu vou repetir, vencerocâncer.org.br, né? E você vai lá na seção de pesquisa clínica do site e você se inscreve. Muito bacana, né? Muito bacana, e a gente reforça mais uma vez essa necessidade de informação, a importância, né, de você ter informação disponível, informação confiável, né? Então, vamos procurar fontes confiáveis de informação. O Instituto Vencer o Câncer é uma das referências nesse sentido, né, de informação confiável. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente passar este conteúdo, né, para outras pessoas, se você está passando por isso, ou se você conhece alguém,
passa esse conteúdo para frente, passa esse nosso bate-papo para frente, né? Passa o site do Instituto para frente. Vamos fazer uma grande rede aí de eliminar o tabu a respeito do câncer, não só sobre o câncer de mama, mas sobre outros tipos de câncer também. Vamos falar sobre isso naturalmente. Sobre câncer. Né? Vamos falar sobre câncer. Vamos lidar com isso de uma forma mais natural, porque todo mundo conhece alguém que já teve câncer, todo mundo tem um caso ou da família, ou de um amigo. Então, não é uma coisa... Antes a gente tinha essa ideia de que, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Parecia um castigo, uma coisa... E não tem nada a ver, né? É uma coisa que todo mundo... Pode acontecer com qualquer um, nós somos prova aqui, né? Mais uma vez, pode acontecer com qualquer um, não é culpa sua, né? Não é culpa de ninguém. Não é castigo. Não é castigo. Então, vamos falar sobre isso, vamos levar a informação, porque quanto mais informação, mais vidas serão salvas. Adriana, muito obrigada por estar participando aqui comigo desse programa. Muito obrigada, foi demais, adorei. Adorei o convite do Instituto Vencer o Câncer e adorei ter você aqui junto comigo. Eu também adorei o convite, adorei essa parceria e espero que seja a primeira de muitas, porque é um prazer enorme estar com você e nós duas bem, né? Você bem, e eu ver bem. você bem assim. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. Obrigada, pessoal. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.